Amados, convido a todos. Eu queria pedir para os meninos, se for possível, desligar essa luz aqui em cima de mim. Se não der, tudo bem. Obrigado. Agradeço. Vamos abrir a palavra de Deus para o Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versículos de número 1 até o versículo de número 6. Leiamos. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Oremos. Senhor, Deus de graça, misericórdia, Senhor, cuidador de nossa vida, restaurador de nossas chagas, enfermidades, restaurador da nossa alma, nós nos rendemos a Ti agora, para que a Tua palavra opere em libertação, em cura, em restauração, em salvação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que vários paradoxos borbulham dele, né? Pulam aos nossos olhos. O bem contra o mal, vida contra a morte, visão e cegueira, restauração e omissão, religião e fanatismo, salvação e destruição. Tudo está aqui. Dentro desse encontro de Jesus em uma sinagoga pela região da Galileia. Não é diferente olharmos para o momento em que nós vivemos. Nós vemos hoje, dentro da nossa sociedade, do nosso tempo, o desespero de homens buscando respostas e soluções para muitas limitações que nos afligem. Nós vemos crises dentro da economia, da sociedade, da família, da saúde. E isto tudo, meus irmãos, não é presente somente no século XXI. Mas se nós olharmos crises dentro da economia, sociedade, família e saúde, são conflitos que marcam a existência do homem em comunidade desde os tempos primitivos. As primeiras cidades edificadas por Nimrod, na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, já continham esses conflitos. Já estavam ali os conflitos. Nós vemos também que não é só no aspecto de sociedade, não é só o aspecto social que existe dúvidas e problemas. Nós vemos também as religiões do mundo gritando hoje respostas e propondo soluções, mas ao mesmo tempo
nós vemos a morte associada à fé. Isso também não é característica somente do século XXI, mas é algo que vem acompanhando as religiões dentro da sociedade humana desde os seus primórdios. Nós sabemos que Deus chegou a um ponto de não tolerar mais os habitantes da região da antiga Palestina, porque ali se ofereciam crianças a um deus chamado Moloque, um deus dos amonitas. Ali havia uma bizarra estátua, metade homem, metade animal, com uma cavidade incandescente, onde as vítimas eram colocadas vivas em sacrifício a essa divindade absurda. Em outros momentos, os filhos eram oferecidos em sacrifício ao se construírem edificações, porque acreditavam eles que um fantasma poderia proteger a moradia contra possíveis invasores. Hoje nós vemos muitas coisas acontecendo. Nós vemos grupos extremistas se levantando no mundo. Nós vemos, na verdade, grandes sacrifícios humanos acontecendo diante dos nossos olhos em pleno século XXI. Isso tudo está sendo feito na mente de alguns com o propósito de preservar a integridade de sua fé. Mas não é só a sociedade e a religião. Nós vemos, em meio a tudo isso, em meio a todo esse caos que nos cerca, nós vemos Deus. Estaria Deus omisso e indiferente a tudo isso que está acontecendo? Na visão de um homem incrédulo, talvez. O que nós temos que entender é que nem todos conseguem ver Deus. Nem todos conseguem discernir Deus. Nós vivemos em uma sociedade sem Deus, que continuamente proclama a independência do homem alienada de Deus. Exatamente por isto, por viver alienado de Deus, é que o homem se torna uma presa tão fácil à desigualdade social, às religiões vãs e a tantas coisas bizarras que cercam a nossa vida. Muito embora a criação testemunhe, proclame, grite e anuncie um Criador, o homem tem muita dificuldade de entendê-lo, de vê-lo e de aceitá-lo e de receber a sua oferta de amor para com cada um de nós. Deixamos essa visão tão macro de enxergar o mundo longe de Deus e a sociedade longe de Deus e o homem longe de Deus por tanto tempo, e vamos condensar isso e fixar agora os nossos olhos neste microcosmos, que é esta realidade que nós estamos vendo aqui dentro de uma sinagoga qualquer lá da Palestina na época de Jesus. É importante que a gente pense que Jesus está no decorrer do seu primeiro ano de ministério. Já havia acontecido a tentação de Satanás após o período de jejum de Jesus, já havia acontecido o seu batismo, já havia acontecido o milagre em Caná da Galileia, Jesus já havia descido em direção a Jerusalém para ali fazer a primeira purificação do templo,
já havia acontecido o encontro de Jesus com Nicodemos, de João capítulo 3, e já havia acontecido o retorno de Jesus à Galileia por Samaria, quando ele passa pelo poço de Jacó, e ali ele tem um encontro com a mulher samaritana de João capítulo 4. Tudo isso já havia acontecido, mas os 12 discípulos ainda não haviam sido escolhidos. Jesus tinha atrás dele uma multidão de pessoas que o seguiam, mas ainda não havia sido separado os 12. Então é exatamente nesse período que Jesus volta a Galileia, e é nesse período que nós vamos ver que o ministério de Jesus se intensifica profundamente na Galileia, e tudo isso preparando o momento em que Jesus vai separar os seus 12 discípulos para si. Muitas coisas estavam acontecendo ali. Nós vemos uma sociedade dentro do Império Romano, não era uma sociedade de iguais, não era uma sociedade justa, não era uma sociedade equilibrada. O Império dominava a Palestina era um caldeirão de nações, de revoltas, de povos angustiados e de desigualdades absurdas. Nada havia para socorro do necessitado, nada havia. Não existiam soluções. Ele não tinha nenhum benefício social. Havia, no entanto, naquela época, enfermidades de todos os tipos, e não haviam médicos disponíveis para atender as pessoas. Havia o descaso dos governantes e uma luta contínua por se manterem no poder naquela região, tão estratégica para o mundo antigo como é hoje. E havia, por sua vez, muita possessão demoníaca, uma dominação de Satanás terrível naquelas vidas. O poder de Satanás ainda era muito grande, e muitas pessoas viviam sendo escravizadas pelo poder das trevas. É nesse caos social, político e espiritual que nós vemos Jesus entrando nessa sinagoga. Ali na Galileia, em algum ponto da Galileia, Jesus vai agora olhar para a situação e vai manifestar por sua graça o cuidado que ele sempre demonstrou e o intento do seu coração de restaurar a vida humana. Tão longe de Deus, tão perdida de Deus, tão afastada de Deus. Somente o Senhor Jesus tem o poder de restaurar completamente o homem. Somente o Senhor Jesus tem o poder de trazer de novo o homem para o lugar onde Deus planejou que ele estivesse. Somente Ele. Ele é Deus conosco, Ele é o Deus revelado, Ele é o Senhor que está entre nós. Nós vemos aqui o começo do ministério de Jesus, mas vemos já a manifestação de sua misericórdia e graça. Franklin Ferreira, no livro Credo dos Apóstolos, apresenta duas definições incríveis. Ele diz o seguinte: misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. E graça é Deus dar aquilo que nós não merecemos. A misericórdia é Deus não nos julgar por aquilo que nós fazemos, irmãos, mas vir ao nosso encontro, olhar a nossa pequenez, chegar aonde nós estamos e se manifestar em prol de nós. Isso é misericórdia. Graça é o Senhor restaurar a dignidade da vida e dar a condição de vivermos nele, porque somente nele podemos viver. Falamos muito isso na nossa aula aqui de manhã. Somente temos vida em Cristo. Somente podemos vencer em Cristo. Somente podemos sobreviver plenamente em Cristo.
Jesus está na Galileia, empreendendo seu ministério, e aquela região, dentro daquele caos que nós vemos, foi alvo contínuo de duas grandes manifestações de Jesus de misericórdia. Jesus olha para aquele povo e envia primeiramente seus 12 apóstolos. Olha, eu quero que vocês vão de 2 em 2, não carreguem nada, não levem nada, não tenham nada em duplicidade, exceto o que vocês têm no corpo. Vão lá e proclamem que o reino de Deus está entre nós. E manifestem misericórdia, libertando esse povo de suas opressões, enfermidades e demônios. E eles foram e voltaram regozijantes. Logo depois, o Senhor Jesus envia novamente, agora os 12, juntamente com outros seguidores de Jesus, e foram 70. E eles novamente percorrem os vilarejos, as pequenas cidadezinhas, as aldeias, os povoados, entram ali, habitam entre eles, manifestam o poder de Deus, proclamam o arrependimento dos seus corações e trazem libertação de toda aquela aflição. Isso é misericórdia, é Deus. Eles fazem isso na autoridade de Jesus, eles fazem isso como se Jesus estivesse entre eles. Eles eram os enviados, eles eram aqueles que foram enviados em nome e na autoridade de Cristo. Jesus, somente Jesus restaura a vida. Ali naquela sinagoga, havia um homem que tinha uma mão ressequida. A Bíblia não entra em detalhes e nem nós temos como especular o que aconteceu para que aquele homem tivesse aquilo. Se aquilo era de nascença, se aquilo havia sido uma enfermidade, se aquilo havia sido um acidente. Nós sabemos que uma de suas mãos não era operante, não funcionava. Mesmo sabendo que ali, naquele lugar, haviam homens que estavam se mancomunando para ardilosamente tentarem algo contra Jesus, Jesus entra naquele lugar, Jesus vê a necessidade daquele homem, Jesus se dirige àquele homem e Jesus chama aquele homem para o meio. Jesus torna aquele homem o centro das atenções. O centro das atenções não são os fariseus, o centro das atenções não são os escribas, o centro das atenções não são os herodianos. O centro das atenções ali é aquele homem. É por ele que Jesus foi ali. É por ele que Jesus estava ali. Não era o conflito o mais importante, e sim aquela vida. Naquele momento, Jesus declara uma coisa muito importante, que a omissão do bem é fazer o mal. Se não fizermos o bem, estabeleceremos o mal. Se não agirmos em prol do bem, manteremos o domínio do mal. Não há opções. Mais uma vez, falamos isso hoje pela manhã. Não temos opções em nossa vida. Ou lutamos com Deus, ou servimos ao diabo, dentro de todo o seu sistema e de todo o seu engano. Ou nos sujeitamos a Deus, ou manifestamos as obras das trevas. O que Jesus disse aqui, aquele que faz o bem, é lícito fazer o bem ou permanecer no mal? Jesus convida aquele homem para que estenda a sua mão e imediatamente a mão é curada. Nenhum sinal foi feito, nenhum ato maior foi praticado, exceto a palavra de Deus, a restauração de Deus. Vemos ali o socorro de Jesus restaurador, agindo junto àquele homem. Mas vemos também ali Jesus manifestando o seu caráter divino, primeiramente como libertador, e primeiro como libertador e em segundo como juiz, como Senhor.
O texto nos fala que Jesus manifestou indignação. Algumas traduções nos falam de ira. O que estava acontecendo ali era exatamente o descontentamento de Cristo com o pecado. Cristo não se agradou com o que estava acontecendo. A Bíblia fala também de dureza dos corações. E a gente entende que a dureza do coração humano aconteceu a partir do momento que o homem rejeita Deus. Rejeitou Deus, o homem, e a partir de então o seu coração se torna absolutamente duro. O homem, a partir de então, teve a sua mente escurecida e não consegue mais ver a Deus. O homem está insensível para com Deus. E o homem se perdeu em suas próprias paixões. Portanto, isto fez com que o coração daqueles líderes judeus que ali estavam não conseguissem ver nada além de seus próprios interesses. Essa atitude de rebeldia contra Deus é que manifesta a ira de Jesus contra eles. Meus amados irmãos, quando a gente olha para isso, é muito importante que a gente pare para pensar. O que importa para nós? Nós somos movidos hoje em direção ao homem perdido para manifestar o amor de Deus. Há compulsão no sentido de chegarmos até este homem, compulsão de amor? Ou nós estamos tão preocupados em guardar, preservar e sacramentar a nossa religião, que nós somos incapazes de ver o nosso próximo? É muito importante que a gente entenda que em Deus existe um correto equilíbrio entre amor e ira, entre a primeira vinda de Cristo e entre a segunda vinda de Cristo. Na primeira vinda do Senhor Jesus é a vinda do servo de Deus, do Cordeiro de Deus, que entrega sua vida para a remissão dos pecados, onde a graça superabunda, é manifestada em todos os confins da terra, para que os homens se arrependam e reconheçam a salvação em Cristo Jesus. Mas este mesmo Jesus tem uma parousia, e a parousia é uma manifestação real, é a manifestação de um rei. Não é o servo sofredor mais, é o rei agora. É o Senhor manifestando agora a sua justiça, a sua ira. Porque Cristo é Deus, Deus eterno, onde nele habita o equilíbrio perfeito entre amor e ira. E neste momento Jesus voltará, e a sua justiça se fará sobre todos os homens. É por isso que nós temos que ter muita sensibilidade e discernirmos hoje a quem estamos servindo. Ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor da igreja, reconhecendo que nele existimos e nele vivemos, ou hoje somos escravizados por um sistema religioso que determina o que nós podemos ou não podemos fazer. A igreja serve a Jesus, a igreja não serve a si mesma. A igreja é escrava de Cristo, a igreja não é escrava de seus próprios valores. Nós servimos a Cristo. Nós estamos hoje vivendo a sua graça bendita. E não queremos encontrá-lo como justo juiz da terra, para não sermos julgados e afastados de sua presença por toda a eternidade. Nós temos um Deus amoroso que se compadece de nós e que se achega a nós. Por que deixar que nosso coração seja enegrecido pelo pecado
e pela omissão. Segundo lugar, esse mesmo Cristo bendito que se interessa pelo homem, nós vemos que tantas vezes é mascarado pela religião e onde a restauração é condicionada a seus próprios interesses. Uma crescente oposição a Jesus começa a acontecer na Galileia, por parte de líderes judeus, e parece, pelo que lemos nos primeiros capítulos de Marcos, que este é o clímax, é o momento X da questão em perseguição a Jesus. Muito embora seja ainda o começo do seu ministério, já estão arquitetando a morte do Senhor Jesus. Havia um conflito que já havia marcado vários encontros deles com relação ao sábado, com relação à guarda do sábado. Jesus já havia tido vários embates com eles. E mais uma vez, era sábado, eles estavam na sinagoga, era dia deles lerem as Escrituras. E Jesus vai à sinagoga porque ele vai participar daquele momento. Jesus não está aqui para ir contra a religião. Jesus está aqui para mostrar que nós servimos a Deus e que a religião é sim uma escrava de Deus e não de si mesma. Ali, naquele lugar, haviam líderes judeus, fariseus, um grupo que na verdade se julgava os preservadores da lei, aqueles que lutavam por preservar a integridade da lei, por guardar a lei, por manter a lei firme em seus valores. Eles se vestiam, eles agiam, eles procediam de forma a que os homens valorizassem a lei. Só que, na verdade, a lei que eles mais preservavam não era a palavra de Deus, e sim as tradições rabínicas, em sua grande maioria. Haviam também os escribas, que eram os copistas, aqueles que copiavam as Escrituras, aqueles que, na verdade, eram zelosos em não escrever o nome de Deus de qualquer maneira, mas que tantas vezes também enxergavam aquilo que era interessante a eles. E havia ali, naquele lugar, naquela sinagoga, um terceiro grupo, que eram chamados de herodianos. Esses herodianos eram um grupo ou um partido da época que era ligado a Herodes Antipas. Eles tinham por objetivo preservar a linhagem de Herodes no poder, em sujeição plena a Roma. Portanto, eles eram tremendamente opositores dos demais grupos da Palestina. Todos os outros grupos detestavam os herodianos. Mas que incrível, aqui, escribas, fariseus e herodianos se juntam. Isso demonstra o caráter do interesse que estava por trás desse conluio. Quando Jesus confronta os líderes, ele tem por objetivo fazê-los avaliar que a tradição que eles seguiam e valorizavam estava acima da própria verdade. Os líderes judeus não estavam, no entanto, aqui, pelo que nós percebemos, dispostos a aprender com Jesus. Eles buscavam, sim, uma oportunidade para acusar Jesus. Eles queriam tomar uma decisão contra Jesus perante o Sinédrio. Eles queriam ter um argumento consistente para acusar Jesus perante o seu Sinédrio. Os homens, na verdade, viram no homem com a mão ressequida não a oportunidade de manifestar a misericórdia de Deus, não a oportunidade de restaurar uma vida, não a oportunidade de voltar a dar dignidade àquela vida, mas viram nele uma oportunidade contra Jesus. Meus amados e queridos,
se nós não formos sensíveis a Deus, os nossos olhos se perdem com facilidade e rapidamente nós deixamos de ver o nosso próximo como alvo permanente e contínuo do amor de Deus em nós. Marcos capítulo 6, versículo 7, na mesma narrativa, o texto diz que os escribas e os fariseus observavam a Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. A tradição judaica proibia a prática da medicina no sábado, a não ser em situações em que a vida estava em risco. No entanto, nenhuma lei do Antigo Testamento proibia a administração de remédios, cura ou quaisquer outros atos de misericórdia no sábado. E o que havia acontecido era simplesmente uma cura. Portanto, eles não tinham efetivamente do que acusar ao Senhor Jesus. O que nós vemos aqui é a reação de homens perdidos em suas próprias paixões. Porque as paixões dominam o coração humano quando Deus não está presente nele. O ódio dos líderes judeus foi decorrente não da restauração do homem, mas decorrente de sua própria humilhação pública. E se tinha uma coisa que eles valorizavam, é a sua própria glória, a sua própria integridade, acima de qualquer outra coisa. E veja, meus irmãos, sempre, isso cabe uma atenção especial nossa, sempre em que os nossos interesses, sejam eles quais forem, dominarem a visão do nosso próximo, impedirem que nós possamos ver o nosso próximo, nós estamos sendo reféns do legalismo. O legalismo cega. O legalismo impede nós vermos o próximo. O legalismo, na verdade, nos prende aos nossos interesses. Nós nos tornamos escravos de uma lei estabelecida por nós mesmos às nossas próprias vidas. Não atribua no legalismo essa lei a Deus, porque não é de Deus, é nossa. O que mais importa para nós? Fazer o bem ou preservar uma imagem elevada? Socorrer o necessitado ou manter a nossa postura íntegra? Preservar a imagem da instituição que representamos ou buscar a restauração de uma vida? Exercitar a verdadeira lei de Deus, que é amar o próximo, ou associar-se a outros religiosos e discutir simplesmente teologia? Observe que discutir teologia não está errado. Jesus fez isso no templo com os doutores da lei. Mas não era o caso aqui. Aqui não era um momento para discutir teologia. Aqui era um momento para ver o estado em que se encontrava aquele povo, o estado de miséria em que se encontrava aquele povo da Galileia. A questão, meus irmãos, é que, em face ao socorro de Deus e à ação, muitas vezes, das religiões, tentando nos tirar daquilo que Deus deseja de nós, nós vemos que está o homem carente, precisando de restauração. Nós encontraremos em Deus resposta, mas nas religiões nós nos perderemos. O versículo 7 e 8, em continuação a esse texto que lemos, diz que após esse acontecido, Jesus se retirou com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com eles. Sabe, quando esse texto faz essa narrativa,
Se você tiver a curiosidade de abrir a sua Bíblia em um mapa da Palestina antiga, você vai ver o que Marcos está narrando para nós, é que veio a Jesus habitantes de toda a Palestina. A Galiléia está ao norte, mas acima da Galiléia está Tiro e Sidom, quase divisa já com a Síria. Estes habitantes desceram para a Galiléia, mas também foram a Jesus os habitantes da Idumeia, que é a região que está ao oriente do Rio Jordão. Eles subiram para estar com Jesus. Mas também foram a Jesus os habitantes da Judéia e de Jerusalém, ou seja, de todo o sul da Palestina, também foi ter com Jesus. Então uma multidão seguia Jesus, porque eles precisavam de Jesus. Quando nós olhamos para o texto, eu posso dizer com certeza que aquele homem que estava ali na sinagoga, com certeza também aguardava. Desculpe pelo com certeza, com certeza, com certeza. Aquele homem aguardava o momento de se encontrar com o Senhor Jesus. Ele era mais um dos milhares que buscavam a resposta em Cristo. Jesus reconheceu a estada dele ali. O texto não declara que aquele homem manifestou fé. Mas nós sabemos que tudo dentro do ministério de Jesus era uma resposta à fé. E Jesus enxerga isso naquele homem e o chama para o centro e o cura. Todos que se achegam a Cristo, é importante que se acheguem a Cristo com fé. Creiam que Jesus tem o poder de socorrer. Creiam que Jesus tem o poder de restaurar. Creiam que Jesus tem o poder de trazer de novo a dignidade que o pecado roubou do homem. Todas essas regiões procuravam Jesus. E aí você pergunta, poxa, Márcio, se tanta gente da Palestina procurava Jesus, se tanta gente da Palestina precisava de Jesus, se tantas pessoas deixaram suas casas e se dirigiram ao mar da Galileia para estar com Cristo, por que, na verdade, Jesus não continuou o seu ministério? Por que Jesus morreu tão cedo? Por que Jesus se entregou tão cedo, aos 33 anos? Por que Jesus não viveu mais tempo ensinando e libertando essas pessoas? É simples, amados. Porque não adiantava o paliativo se não houvesse a redenção completa. E a cruz é a redenção completa. Não adianta restaurar o braço se o coração ainda está perdido. Não adianta restaurar a mão se a alma ainda está condenada. Não adianta restaurar o corpo se não há libertação do ser. E a cruz é o momento em que isto acontece. É necessário que o Evangelho seja pregado. Mas Jesus sozinho não poderia fazê-lo. No entanto, quando Cristo entregou-se na cruz, ressuscitou dentre os mortos e foi recebido em glória nos céus, a Bíblia diz que esse Cristo, que foi glorificado e honrado pelo Pai, pegou todo esse poder que ele recebeu e repartiu isso com a sua igreja, capacitando a sua igreja com poder, para que esta igreja desse continuidade àquilo que foi interrompido com a sua morte. Só que agora não era mais simplesmente um. Eram 12, eram 50, eram 500, eram 3.000, e assim a igreja foi se multiplicando. E de repente, em alguns anos,
todo o mundo romano havia recebido a atenção do Evangelho do Senhor Jesus. Não era mais simplesmente a Galileia, não era mais simplesmente a Idumeia, não era mais simplesmente a Judeia, era todo o mundo romano e, posteriormente, todo o mundo antigo. A tradição nos diz que os apóstolos se espalharam pelo mundo antigo e o Evangelho chegou até a Espanha, o Evangelho chegou até a Índia, com o alcance da palavra de Deus, a palavra libertadora, na autoridade do próprio Cristo. Uma coisa que nós esquecemos é que a igreja existe hoje na autoridade de Cristo. A igreja existe hoje na autoridade do próprio Senhor Jesus. Só existe o verdadeiro cristianismo na presença do próprio Cristo. Quando cultuamos ao Senhor aqui, o fazemos na presença de Cristo, na direção de Cristo, no poder de Cristo, na vida que está em Cristo e onde nós estamos vivendo. O cristianismo, de forma nenhuma, pode ser exercido, pode ser exercitado, pode ser anunciado, se não for na autoridade do próprio corpo de Cristo. Portanto, não há cristianismo sem corpo, porque Cristo é o cabeça deste corpo. Cristianismo sem corpo é qualquer coisa que não seja cristianismo. Eu concluiria pensando com vocês da seguinte forma: onde temos buscado o nosso socorro restaurador? Em Jesus, o Filho de Deus, ou em religiões e suas ofertas? O salmista declara no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando João, o apóstolo, falou a respeito de Cristo em sua carta, ele diz lá no comecinho, nos primeiros versículos, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito o verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, o quê? A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada é o próprio Cristo. Cristo é a vida eterna que está entre nós e que derrama o seu poder em restaurar vidas. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que os líderes judeus fizeram a sua própria escolha diante da presença de Cristo. Lucas, narrando essa passagem, diz que eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. O povo, no entanto, na própria narrativa de Mateus, diz que, mas Jesus, sabendo isso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Ficamos com os líderes ou ficamos com o povo? Seguimos a Cristo ou seguimos os interesses dos líderes religiosos? Nós não precisamos do engano da televisão, amados. Nós não precisamos do alimento dessas falsas mensagens que impregnam os nossos lares, os nossos rádios, a nossa internet.
Nós precisamos de Jesus. Somente Jesus. Nós não precisamos de falsos ensinos. Nós não precisamos de mega pregadores. Nós precisamos de Jesus. Porque somente em Jesus há vida. As religiões falham, Cristo não falha. Se nós, como igreja, vivermos Cristo, este é o caminho correto. Esta é a verdade como igreja. Nós precisamos viver Cristo. Deus veio até nós em um ato de extrema misericórdia. Deus manifestou graça em morrer em nosso lugar no Calvário. Deus nos deu a oportunidade de sermos seus filhos e de crermos em Jesus Cristo. Deus nos deu uma nova vida. Deus nos deu uma nova humanidade em Cristo Jesus. Deus operou um gênese em nós e Deus trouxe do caos uma nova vida. Por que então devemos buscar restauração em qualquer coisa que não seja no cuidado do Deus Criador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Seja qual for o conflito, seja qual for a necessidade, seja qual for a parte do seu corpo que hoje está ressequida, há possibilidade de que Cristo restaure isso para a glória do seu nome e para a bênção e restauração da sua vida. Oremos. Senhor Deus Altíssimo, a tua verdade é uma. Jesus é o Salvador. Mas para que o homem entenda isso, é preciso que ele reconheça que ele é um pecador miserável e que ele sozinho não vai fazer nada diante de ti. Ó Deus, opera agora no coração dos que aqui estão e que ainda não têm salvação. Para que haja, meu Deus, entendimento da tua verdade, do teu evangelho, da cruz do teu filho. Para que esses homens, na verdade, vejam que aquele lugar é deles e que Jesus morreu ali para salvá-los. Ó Deus, opera essa libertação e opera também, meu Deus, a libertação de todas as almas que estão presas a enganos. Opera, meu Deus, a libertação e a restauração de tudo aquilo que hoje possa estar ressequido, meu Deus, pelo pecado. E que isso seja restaurado para a tua honra e para a tua glória. Sabemos que em ti há dignidade de viver. E é nessa dignidade que queremos viver e morrer, para estarmos eternamente contigo, Pai. Muito obrigado. Que a tua igreja viva a tua verdade e que Jesus seja essa verdade presente em cada momento de nossa existência. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fez e fará, em nome de Jesus. Amém. José.